Olá, pessoal! Vamos começar nossa correção do Super Mega Simulado, tá? Nosso projeto simulado uma vez por semana, tá, pessoal? Uma vez por semana nós vamos fazer o simulado das bancas que estão aí bombando no decorrer dos concursos, tá? Beleza? Top, top, uma vez por semana, pessoal. Se vocês não gabaritarem a prova de informática, né, é porque não assistiu ao aulão, né, das correções, não assistiu ao aulão da madrugada. É impossível, tá? Uma vez por semana IDECAM, uma vez por semana Fundação Carlos Chagas, uma vez por semana, né, até a sua prova, né, CESP, né, João? Beleza? Então, estamos juntos nessas 3 bancas. E outra coisa, eu vou corrigir as 3 bancas agora com vocês, tá? Beleza? Isso significa, pessoal, que independente se você viu a Fundação Carlos Chagas, viu o Decan, vale muito a pena para as outras bancas também. Porque você vai pegando a história, vai pegando a ideia e vai acertando as questões, que é o objetivo principal, tá? Beleza? Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, tá? Beleza? Tamo junto com saúde aí nesse sabadão, né? Sábado muito especial. Então, vamos começar o nosso super mega na correção de simulados, né? De sabadão, cara, uma vez por semana. Toda quinta-feira tem simulado na plataforma. Beleza? E a correção vai ser ou no sábado ou no domingo, tá? Beleza? Ou durante a semana. Então, o dia da correção eu vou disponibilizando para vocês. E essa correção é o quê? É ao vivo. Isso que é mais importante. A correção é ao vivo, tá? Beleza? Podemos, gente? Vamos nessa? Top, top, top. E no final aí eu vou ter um descontão para vocês também nos cursos que eu tenho na nossa plataforma, tá? Podemos começar, pessoal? Estão animados, né? Chovendo de concurso. Essa semana sai o concurso da Anvisa também, tá? Concurso da Anvisa. Vai ter o concurso da Anvisa. Vai ser muito legal. Vamos nessa, bora começar aqui com as provinhas da Fundação Carlos Chagas. Vamos nessa? Olha só, pessoal, primeira questão, tá? Fundação Carlos Chagas, qualquer dúvida a gente para, tá? Sem problema, a gente revisa isso, tá? Essa é a ideia. Então, eu tô pronto aí para atender vocês. Esta é a minha obrigação, tá? Eu sou sempre o último a sair da sala. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, que eu tenho um prazer muito grande de tirar suas dúvidas e juntos a gente construir uma história aí, né, de muito sucesso. Vamos lá? Olha só, pessoal. Provinha, né, do TSC de São Paulo, Fundação Carlos Chagas, né? Vamos começar nessa pegada aqui. Primeiro, deixa eu só perguntar, quem é de Brasília aí? Campo Grande, Brasília Lisiane, João Vitor, Marcela Campo Grande, Tânia Campo Grande, Andressa Brasília, Fernanda Corumbá. São Paulo, Brasília, massa, massa. Então tá todo mundo junto, né, pessoal? Tá o Brasil inteiro aqui nessa pegada, né? Beleza? Então legal, né? Preciso que vocês recomendem meu curso, pessoal, meu site aí, tá? Para as pessoas darem uma olhada, beleza? Para conhecer também a plataforma. Olha só. Em uma planilha planilha eletrônica a gente lembra de quem? Do Excel, a gente lembra de quem? Do Calc, né? Que são planilhas eletrônicas, não é isso? Lembrando que o Excel, ele salva arquivos em qual formato? XLSX, não é isso? E o Calc já salva arquivos em qual formato? Excel XLSX e o Calc já salva arquivos no formato ODS. Tudo bem? Legal, pessoal. Então, uma planilha eletrônica, um funcionário digitou os números 2 e 3, respectivamente, nas celas A1 e A2, tá? Na verdade, com certeza, ele vai falar de alguma coisinha chamada de alça de preenchimento, tá? Galera, a alça de preenchimento é uma coisa que está bombando em prova devido à importância da função, tá? Então, sempre caiu, independente da banca, sempre caiu isso e a gente tem que entender, né? E é muito fácil entender a alça de preenchimento. Eu vou ativar o Excel aqui para a gente entender rapidinho juntos essa alça de preenchimento aí. Vamos lá. Então, olha só, todo mundo está enxergando o Excel aqui? Tá enxergando, galera? Tá enxergando? Dá um ok, vê se tá enxergando o Excel. Sim, 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 maneiro. Então, olha só. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na cela C1, galera, o valor 20, tá? Se eu clicar nessa alça de preenchimento e arrastar para baixo, sai 21, 22, 23, 24? Sai ou não? Não. No Excel, repete o valor. Tudo bem? Beleza? Agora, se eu pressionar a tecla CTRL, aí sai sequência lógica. Beleza? Se fosse no Calc, seria o contrário, né? Mas aqui no Excel, cliquei na cela C1, cliquei e arrastei, sai 20, 20, 20. Tudo bem? Agora, se eu pressionasse a tecla CTRL e arrastasse, aí sai 21, 22, 23, tá? Só que no caso do exercício, ele colocou 1 na célula 1 e 2 na célula 2, tudo bem? E ele preencheu, na verdade, ele segurou as duas células. Olha só, ele fez isso aqui, tá? Legal? Aí, galera, olha só, vamos voltar lá para o exercício, né? Vamos voltar aqui, olha só, dá uma olhada no item. Em uma planilha eletrônica, o funcionário digitou nas células os números 2 e 4, na verdade 2 e 4, né? Não foi 1 e 2 não, foi 2 e 4, aqui 2 e 4, tudo bem?
2 e 4, né? Depois selecionou a célula 2 e arrastou a alça de preenchimento até a célula 5, tá? Beleza? Então, olha só, ele só pressionou a tecla A2 e a alça de preenchimento até a célula 5. Vamos ver isso na prática? Olha só o que aconteceu. Questão muito boa de errar na prova, tá, pessoal? Bem Fundação Carlos Chagas, IDECAN, tá? Inclusive CESP isso. Olha só. Se eu selecionar essas duas células e arrastar para baixo, aí vai saindo diferença, ó, 6, 8, 10, tá? Mas ele não selecionou as duas células, ele só clicou em uma, só clicou na célula 2. Se ele clicar na célula 2, pessoal, e arrastar para baixo, ele vai fazendo o quê? Vai repetindo o valor, tá? Por que vai repetindo o valor? Porque em nenhum momento ele selecionou as duas células, ele só selecionou a célula 2. Então, vamos voltar para o exercício? Então, veja bem, se eu coloquei na célula A1, 2, na célula A2, 4, depois selecionou somente a célula 2, que tem 4, e arrastou pelo laço de preenchimento, vai repetir 4. Após essa operação, o resultado apresentado na célula A3, A4 e A5 foi quem? 4, 4 e 4. Dá para errar isso na prova ou não dá? Dá. Só iria sair sequência lógica se ele tivesse selecionado as duas, tá? Se ele não tivesse selecionado as duas, tá? Aí só a célula 2 e repete o valor. Tudo bem? Dá um ok para ver quem entendeu isso legal, tá? Questão D de dado, tá? Isso é uma questão boa, tá, pessoal? Mas dá para errar. Beleza? Legal? No cálculo ia sair, Vanessa, 5, 6, 7, 8, tá? Porque só uma, então ele ia repetir, ele ia fazer sequência lógica. Fechou, gente? Tudo bem? Então, primeira questão, letra D de dado, questão muito legal. Vamos lá. Olha só, pessoal. Em uma planilha do Calc, né, o conteúdo inicial das células é. Então, olha só, ele tem na célula C1 uma fórmula, ele tem os valores aqui, tá? Beleza? Só que olha o seguinte, pessoal. Esta fórmula aqui que está na célula C1 é uma fórmula o quê? Relativa, tá? E vocês, meus alunos, tá? Meus alunos do curso online, meus alunos do curso presencial, tá? Me ajuda aqui, galera. Esta forma relativa, o que significa forma relativa? O que significa isso? E aí, galera? Vamos lá, gente. Participa. Não dorme não, galera. Vamos lá. O que significa uma forma relativa? Pessoal, vocês estão aí? Ei, tá escutando? Vamos participar, gente. O que significa isso? Uma forma relativa. Quando você copia para outra posição, tá? Ele não atualiza conforme a linha e conforme a coluna. Beleza? Vamos lá, Divina. Presta atenção aqui, tá? Quando ele copia de uma posição para outra, ele não ele atualiza, desculpa, conforme a linha e conforme a coluna. Por quê? Porque é uma forma relativa, tá? Beleza? Então, essa forma relativa tem o seu conteúdo atualizado quando você copia para outra posição, tá? Então, vamos lá. Galera, vocês estão escutando? O pessoal Divina que não está escutando, vai ter reprise sim, vai ficar disponível para vocês. Então tá, som ok? Então beleza, tá? Olha só, na célula C1, ele vai colocar aqui A1 mais B1, tá? E esta fórmula aqui é uma fórmula relativa. O que significa isso? Se você copiar esta fórmula para outra posição, ele vai atualizar conforme a linha, conforme a coluna. Tudo bem? Então vamos lá. Se na célula C1 eu tenho esta fórmula e ele vai copiar para qual? Olha só. Ao arrastar a célula C1 para a célula C2, tá? Pela alça de preenchimento, a célula C2 conterá. Galera, se eu estou na célula C1 e eu copiei para a C2, quantas colunas eu pulei? Colunas, nenhuma. Mas quantas linhas eu pulei? Uma. CA continua sendo A, porque eu não pulei coluna, tá? Agora CA1 vira 2, porque eu pulei uma linha. Tudo bem? Nenhuma coluna, 0 colunas e uma linha, tá? Mas CB continua sendo B, porque eu não pulei de coluna. Agora CA1 vira quem? CA1 vira 2. Beleza? Então, agora é muito fácil. Se eu tenho esta fórmula na célula C1 e copiei para a célula C2, vai ser esta fórmula aqui, qual vai ser o resultado? É só você pegar, né? A2, beleza? Mais B2 e fazer o cálculo e achar o resultado, tá? Então, o resultado disso aqui ficou o quê? 86. Questão básica, bem estilo prova da Fundação Carlos Chagas, tá? Beleza? Então, o que é uma forma relativa, pessoal? Copiou para outra posição, vai atualizar conforme a linha, conforme a coluna. Não tem segredo nenhum nisso, cara. Beleza? É só praticar. Vocês pegaram esse simulado antes, né? Dava para praticar isso e quem não pegou, presta muita atenção. Beleza? Isso é forma relativa, João. Se fosse a forma absoluta, teria um cifrão. Aí ele não atualizaria, tá? A gente vai fazer algumas questões referente a isso. Beleza? Fechou? Beleza até aqui, gente? Vamos lá? Vamos continuar que a gente vai destruir aqui no nosso aulão. Hoje vai ser muito especial, tá? Tudo bem? Olha só, continuando. Quem está assistindo o nosso aulão aí pela primeira vez, tá?
essa oportunidade de assistir pela primeira vez, pessoal. A prova relativa atualiza, a relativa atualiza, e a absoluta não, tá? A absoluta a gente vai ver outras questões relacionadas ao tema. Isso aqui é independente da banca, tá, pessoal? Ah, tá, desculpa, tá? A absoluta não atualiza, a relativa atualiza. Vamos lá, gente? Fechou? Não, Azuri, não tô com essa estrutura hoje de periscópio. Olha só. Para responder as questões 3 e 4, considere algumas regras de utilização de computadores. Olha só, galera, algumas regras, tá? Olha, eu tenho um aqui. Seu nome de usuário e senha são pessoais e intransferíveis. Galera, você pode ficar passando o seu login e senha para as pessoas do seu e-mail, por exemplo? Pode ou não pode? Claro que não, pessoal. Nome de usuário e senha são pessoais e transferíveis, tá? E dão acesso aos computadores à rede local, nesse caso, numa rede local. Bem como seus arquivos pessoais, sendo sua inteira responsabilidade o mau uso desses recursos, tá? Então, o arquivo é seu. Se você causou algum prejuízo, o problema é seu. Beleza? Vamos lá. 2. O limite do espaço do servidor para seus arquivos e ou os e-mails será no máximo de 1 GB. Galera, você só tem 1 GB para armazenar os seus e-mails. Só 1 GB para armazenar os seus e-mails. É muita coisa ou pouca coisa, galera? Pouca coisa, né? 1 GB hoje para a quantidade de coisas que você pode receber por e-mail é quase nada, não é isso? Legal. O acesso às salas de bate-papo é permitido somente em horários pré-estabelecidos e disponibilizados para a área de segurança da rede, tá? Então não é qualquer hora que você começa a ficar vendo bate-papo, não, tipo chat. Beleza? Por questões de segurança, não é permitido acesso a configurações dos programas do antivírus instalados no computador. Isso quer dizer que você, usuário, não pode mexer em configuração do antivírus, tá? Beleza? Theo, depende da sua internet, tá? Então não é culpa da internet daqui, então depende da sua internet, tudo bem? Beleza? Vamos lá, galera. Por questões de segurança, não é permitido acesso às suas configurações do programa ou antivírus instalados nos computadores. Galera, imagine se qualquer usuário pudesse configurar o antivírus. Seria desastroso isso, tá? Qual que é o grande problema da segurança da informação? É o usuário, não é isso? Legal. Aí o item 4, por questões de segurança, tá? E de compatibilidade, beleza? Com o parque de impressoras instalados, todos os documentos produzidos pelo Word deverão ser configurados para utilizar o papel tamanho A4. Sim, porque se deixar o usuário configurar, ele vai tentar configurar o ofício na folha 4. Aí complica a impressão e causa um prejuízo, tá? Pegou a ideia desse texto? Dá um ok, pessoal. Pegou a ideia do texto? Olha as provas da Fundação Carlos Chagas, que bem formuladas, né? Beleza? Então, olha só, galera. Aí ele falou o seguinte, no item 1, o mau uso refere-se a, no item 1, pessoal, seu nome de usuário e senha são pessoais e intransferíveis. Ou seja, dão acesso aos computadores da rede local. Galera, sabe aquela ideia inicial, quando você liga o computador, a primeira coisa que você vê? Sabe aquela primeira coisa que você vê mesmo? Tipo, para colocar o seu login e senha para você entrar no computador? Isso é pessoal e intransferível, tá? Beleza? Se eu fizer no item 1, o mau uso refere-se ao quê? Olha só, galera, o que é o mau uso, tá? Por exemplo, se você, usuário, está mexendo no seu computador, ali, beleza, na empresa, e você sai e deixa o seu computador ali aberto, corre o risco de alguém sentar ali, né? Sentar ali e fazer e mexer na sua máquina? Corre esse risco? Corre ou não corre? Corre. A minha pergunta é o seguinte, como evitar esse risco? Antes de você sair, você faz o quê? Bloqueia, né? Isso, João, bloqueia. Mas como que chama esse bloqueio? Como que chama esse bloqueio? Primeiro, pessoal, vamos ajudar aqui. Qual que é o atalho, pessoal, que abre o bloqueio? É o famoso Windows, é pressionar a tecla Windows e o L, né? Se você pressionar o Windows L, ele bloqueia. Só que isso, João, é o quê? É o proteção de tela, tá? Esse item, antigamente, ele é muito chamado de proteção de tela, hoje também, tá? Então, olha só, então se eu estou deixando meu computador ali, né, e as pessoas vão lá e sentam, faltou o quê? A proteção de tela, o Windows L é o atalho de bloquear, tá? Então, olha só, letra A, não utilizar a proteção de tela é a nossa resposta mesmo. Beleza? Não tem nada a ver com 100 com menos de 10 algoritmo, distribuição inadequada de arquivos, nada a ver, arquivos pessoais misturados, usuário com nome comum e senha contendo apenas letras, nada a ver, tá? É o não uso da proteção de tela, porque é quase impossível alguém descobrir a sua senha. Beleza? Legal? Muito boa questão da Fundação Carlos Chagas, tá? Muito bem formulada, porém dá pra gente errar legal isso nas provas. Beleza? E com certeza engana muitas pessoas, tá? Então o esquema, pessoal, para melhor se preparar para concurso é fazer o quê? Exercícios. Quantos exercícios? Todos do Brasil, tá? Essa é a ideia. Fechou? Até aqui tudo bem?
Podemos continuar? Vamos lá, exercício 4, vamos nessa. Vamos lá, Lisiane, olha só. O que é o proteção de tela? Se você está sentado na frente do seu computador aí agora e você sai, não fica aberto o seu computador? Agora, se você usar o proteção de tela, é você proteger, bloquear. Ou seja, você pressiona o Windows L, é o proteção de tela. E para a pessoa entrar na sua máquina agora, ela tem que fazer o quê? Colocar um login e uma senha, normalmente uma senha. Pegou a ideia? Então, na verdade, ele falou o seguinte no item 1, olha só. Sem o nome do usuário e senha, seu nome de usuário e senha são pessoais e intransferíveis e dão acesso aos computadores. O que é o mau uso disso? É você não usar esse recurso de senha, que é a proteção de tela. Então, letra A ficou a nossa resposta. Pegou isso? Bem, Fundação Carlos Chagas. Vamos lá, galera. Exercício 4, mais uma questão. Olha só, essa questão 4 aqui é mais tranquila, né? É tipo assim, não zere, por favor, né, pessoal? O bate-papo que se refere ao item 3 é também conhecido como chat, tá? Beleza? Chat, beleza? Essa a gente não erra nunca, né? Então, bate-papo do Facebook, chat, assim por diante, tá? Legal? Lembra para os mais velhos, lembra do Mirk, lembra do ICQ? Quem teve acesso ao Mirk ou ICQ, pessoal? Coisa de velho, eu no caso, né? Beleza? Vamos nessa, olha só. Exercício 5, mais uma questãozinha boa. A restrição contida no item, olha só esse item aqui, pessoal, ele está falando do item 4, olha só. Dá uma olhada. Por questões de segurança, não é permitido acesso a configurações de programas de antivírus instalados no computador. Pessoal, ele fala que não é permitido, tá? Por que não é permitido? Porque se qualquer pessoa tivesse acesso às configurações de antivírus, né, mesmo que eu tenha um antivírus, pessoal, uma configuração mal feita pode causar um prejuízo? Pode ou não pode? Mesmo que eu tenha um antivírus? Sim. Beleza? Então, vamos lá. Dá uma olhada nesse item aqui, olha só. A restrição contida no texto previne o ataque de vírus, tal como aquele que traz no seu bojo um código à parte, que permite a um estranho acessar o microinfectado. Peraí, permite um estranho acessar o microinfectado, né? Quem é um estranho que permite acessar um microinfectado? Ou coletar dados e enviá-los pela internet para um desconhecido, sem que o usuário saiba. Galera, como que é o nome dado, né, entre as alternativas, a um cara que tem um acesso remoto ao meu computador de forma não autorizada, tá? Como que é o nome dado ao cara que tem um acesso remoto ao meu computador de forma não autorizada? Quem faz isso? Quem faz isso é um trojan, não é isso? Ou cavalo de Troia. O que é isso? É um presente aparentemente inofensivo, que ele vem na forma de jogo, vem na forma de programa de fluxo de caixa. Ele não é vírus, tá? Mas ele pode conter? Pode, tá? E a principal função de um trojan é fazer o quê? Causar uma invasão ao seu computador. Beleza, gente? Fechou? Mais uma questão, questão 6. Vamos lá. E para ativar a questão 6 aqui, eu vou com vocês mostrar a área de trabalho aqui. Vamos nessa? Beleza? 100% de acerto, pessoal? Spyware é programa espião, tá, Dani? Tá? Spyware é um programa que coleta as informações de forma autônoma. Tipo assim, ele vai fazer um rastreio no seu computador. Agora, o Trojan não. O Trojan, a pessoa invade. Ficou Trojan quando ele fala invade, tá? Tem acesso remoto, aí ele pode ter acesso aos arquivos. O Spyware não é alguém acessando remotamente. O Spyware é um programa que coleta essas informações e não acesso remoto. Beleza? Um programa coleta, e no caso do Trojan, alguém acessa e pega essas informações, é diferente. Tudo bem? Vamos lá, gente. Qual que é o atalho para minimizar todas as janelas aqui? Quero minimizar tudo. Qual que é o atalho que faz isso? Atalho, teclado, galera. Minimiza tudo. Qual é? Pode ser o Windows M, mas pode ser o Windows D. O Windows D mostra a área de trabalho, né? Beleza? Olha a área de trabalho aqui. Galera, eu tenho um arquivo aqui chamado aula hoje, tá? Se eu clicar nesse arquivo, pessoal, e arrastar aqui para a pasta, ele vai mover ou copiar? E aí? Mover ou copiar? Clicar e arrastar. Mover, tá? Mover. Tudo bem? Agora, se eu pressionar a tecla Ctrl, ele faz o quê? Copia. Tudo bem? Então, a gente vai entender isso agora numa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Beleza? Deixa eu fazer uma imagem legal aqui para a gente entender isso nas nossas provas. Olha só. Pessoal, imagine que eu tenho aqui, ó, uma imagem. Não é isso? E eu tenho a unidade C, que é o HD, e eu tenho a unidade D, que pode ser um HD externo, por exemplo, ou um pendrive, tá? E aqui na unidade C eu tenho duas pastas, a pasta 1, tudo bem? E a pasta 2, fechou? Na unidade D eu tenho a pasta 3, não é isso? E a pasta 4. Olha que massa isso, pessoal. Se eu clicar nesse primeiro arquivo aqui,
né, na pasta 1 e arrastar para a pasta 2, eu estou recortando ou copiando? Responde, pessoal. Quando eu clico e arrasto entre pastas da mesma unidade, eu recorto ou copio? Vamos lá. Recorto, né, Andressa? Isso. Eu estou tirando da pasta 1, né, e movendo para a pasta 2. Por quê? Porque quando eu clico e arrasto entre pastas de uma mesma unidade, eu faço o quê? Eu recorto. Eu tiro de lugar e coloco em outro. Tudo bem? Beleza? Agora veja bem. Se eu clicar no arquivo da pasta 1 e arrastar para a pasta 3, eu estou recortando ou copiando? Agora é uma cópia, porque quando eu clico e arrasto entre pastas e unidades diferentes, eu faço o quê? Eu copio. Tudo bem? Porque senão eu vou excluir do local de origem. Agora veja bem, dá uma olhada, pessoal. Volta aqui para a pasta C. Se eu clicar na pasta 1 e arrastar para a pasta 2, né? Com a tecla Ctrl pressionada, e aí, se eu clicar e arrastar, ele faz o quê, pessoal? Ele recorta, não é isso? Se eu clicar na pasta 1 e arrastar para a pasta 2, ele está movendo. Agora, se eu pressionar a tecla Ctrl, ele está fazendo o quê, Andressa? Ele está copiando. Beleza? Agora, veja bem, pessoal. Se eu clicar da pasta 1 e arrastar para a pasta 3, eu estou fazendo o quê mesmo? Pasta 1 para a pasta 3. Estou clicando e arrastando entre pastas de unidades diferentes. O que eu estou fazendo? Aí é cópia. Agora, se eu pressionar a tecla Shift, aí ele faz o quê? Ele está movendo, tá? A tecla Shift está fazendo o quê? Movendo, movendo. Se eu clico e arrasto entre pastas de unidades diferentes com a tecla Shift pressionada, eu estou movendo. Qual que é o problema disso, pessoal? Qual que é a desvantagem disso? Qual que é o perigo disso? Qual é? O perigo é o seguinte, cara. Se eu clicar e arrastar da pasta C para a pasta D, eu estou perdendo da unidade C. Estou excluindo da unidade C. Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Então bora fazer mais uma questão da Fundação Carlos Chagas. Olha só. No Windows XP, qualquer versão, se um arquivo for arrastado pelo mouse e pressionar a tecla Shift, será, tá? Beleza? Vamos lá. Ele será o quê? Vamos ver a letra A. Será movido de uma pasta para a pasta de destino, se as pastas de origem e destino estiverem na mesma unidade, ou se estiverem em unidades diferentes. Pessoal, independente do que eu faça, se eu pressionar a tecla Shift, ele vai mover, tá? Verdadeira, letra A, nossa resposta. Tudo bem? Independente se é na mesma unidade ou unidade diferente, o Shift sempre faz o quê? Sempre move. E a tecla Ctrl sempre faz o quê? Sempre copia, tá? Ctrl, cópia, Shift, move. Pegou isso? Beleza? Muito maneiro, cara, tá? O Windows M minimiza tudo, Lisiane. Ele minimiza tudo, tá? Fechou? Beleza, gente? Muito legal o exercício 7. Entender essa ideia? O Ctrl sempre copia, independente para onde eu estou copiando. E o Shift sempre faz o quê? Sempre move, tira de um lugar e coloca em outro. Sempre, tá? Exercício 7, vamos nessa. Mais um exercício muito legal, tá? Para manter as informações atualizadas dos vários projetos em andamento, os engenheiros utilizam rede de computadores interconectadas remotamente, nas quais a internet é a principal ferramenta para a utilização de seus aplicativos. Considerando, pessoal, a maior diversidade de distâncias e localidades dos projetos e a necessidade de maior estabilidade do sistema utilizado, o acesso à internet é mais indicado se é por meio tipo de conexão. Galera, vamos entender um pouquinho, tá? Essa questão aí é legal. Olha só. Para manter informações atualizadas dos vários projetos em andamento, tá? Dos engenheiros que utilizam rede de computadores interconectadas. Vários projetos em andamento, nas quais a internet é a principal ferramenta para a utilização dos seus aplicativos. Agora, cuidado. Considerando a maior diversidade de distâncias e localidades e projetos, né? Galera, ele está falando de distâncias e localidades, tá? Beleza? Olha só, se eu tenho vários projetos atualizados e assim por diante, esses projetos atualizados, a forma melhor hoje de forma de comunicação, independente da versão, é por quê? É por satélite, pessoal. Então, hoje o satélite, nessas distâncias longas, é o mais indicado, tá? Por quê? Porque tem lugar, por exemplo, que o simples 3G não funciona. Fala a verdade. Tem lugar que o 3G não funciona? Beleza? Tem lugar que o banda larga, por exemplo, não funciona. Por exemplo, em Campo Grande, você está em Campo Grande aí. Concorda que tem lugares que Campo Grande mesmo, o cabo não chega lá, a internet não chega lá? Beleza? Então, o satélite não. O satélite é muito melhor, só que o satélite é um custo muito grande, tá? Por isso que ele está falando mais de empresa, beleza? Mas o projeto mais indicado para longa distância e localizados os projetos é o satélite, tá? Beleza? Letra E. Normalmente a gente erra essa questão, tá, pessoal? Por exemplo, deixa eu perguntar para vocês, o Google Maps é muito eficiente? E aí?
Não, Andressa, o ADSL é a internet comum, né? E essa internet comum tem lugar, por exemplo, dentro da cidade que não chega, beleza? Então tem localidades de precisão que ela não pega. Agora o satélite é muito melhor. Só que o satélite tem uma desvantagem, né? Ele tem uma certa influência do tempo, tá? Beleza? Tem uma certa influência do tempo. Mas ele não é inoperante não, tá? Mas ele tem uma certa influência do tempo. João, fibra ótica, né? Não, maior potencial dependendo do caso. Então, olha só, a fibra ótica ela serve para conectar. Agora, por exemplo, o que é fibra? É cabo. Pessoal, todos os lugares do mundo tem cabo? Pensa um pouco. Isso, Marcela, com certeza, tá? Com certeza. O Google Maps é quando a internet funciona, sim, tá? Mas, por exemplo, quem tem GPS no carro, fora o celular, sabe aqueles aparelhos de GPS? Cara, aquilo vai funcionar em qualquer lugar. Tudo bem? Agora, o cabo, gente, o cabo é restrito, o cabo não vai chegar em todos os lugares. Então, ele quer precisão de localidades, beleza? Ah, mas o satélite tem influência do tempo. Claro que tem, mas ele não é inoperante, não. Beleza? Então, para o que ele quer, o satélite é a melhor opção. Pegou isso? Questão muito boa de errar em prova, tá, pessoal? Muito boa. Ah, mas o cabo de fibra ótica é muito eficiente. Claro que é. O cabo de fibra ótica é muito mais eficiente que o satélite. O problema é que não tem cabo em vários lugares. Tudo bem? Fechou? Não tem problema errar, a gente só tem que acertar. Isso, tá? Com certeza, o cabo chega para o Brasil por fibra ótica, né? Legal, a internet, mas dentro do Brasil, o cabo não chega em vários lugares, então falta um pouco de precisão. Questão muito boa, tá? Promete que não erra mais? Esse é o objetivo, não errar mais, só isso. Vamos lá? Beleza, pessoal? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Meus alunos, tá? Vamos lá, vocês, respondam. Quantos tipos de criptografia nós aprendemos? 2, né? Nas nossas aulas, né? Quem faz o curso online completo, quem faz o curso por matéria, quem faz o curso da Assembleia, né? Quem faz o curso da Polícia Civil de Goiás, quem faz o curso dos bombeiros, vamos lá. Quantas criptografias nós aprendemos? 2. Simétrica, né? E também o que? Assimétrica, tudo bem? Na simétrica, pessoal, quantas chaves tem? Quantas chaves? Uma só. Essa chave, né, Vanessa, é chamada de chave o quê? Privada. Ela codifica, ela mesma faz o quê? Decodifica. Tudo bem? Vamos lá. E na criptografia assimétrica, quantas chaves tem? 2. A pública codifica e a privada faz o quê? Decodifica. Beleza? Então isso aqui é aquela teoria, né, que a gente vê no nosso curso, né, pessoal? A gente vê detalhadamente o nosso curso e entende isso. Aqui também vai dar para entender. A criptografia simétrica só tem uma chave, ela é chamada de chave privada, ela codifica, ela mesma codifica. E na criptografia assimétrica são 2 chaves, a pública e a privada. Tudo bem? Então, olha só. As informações e os cálculos dos projetos de engenharia que circulam pelas redes de computadores precisam ser protegidos por exigências de sigilo. Sigilo é criptografia, comerciais e de direitos da autoria de projetos. A criptografia consiste no uso de funções matemáticas para cifrar e descifrar dados, de maneira a se ocultar as informações contidas na mensagem. Os 2 tipos principais algoritmos criptografados são utilizados são os simétricos e os assimétricos. Os algoritmos assimétricos utilizam, letra A, 2 chaves diferentes. Uma privada para o sucesso de cifragem, está errado, tá? Quem cifra é a chave pública e não a privada, beleza? Letra B, 2 chaves diferentes. Uma chave pública para o processo de cifragem e outra chave privada para o processo de decifragem. Letra B de bola é a nossa resposta. Tudo bem, gente? Pegou isso? Supimpa de entender? Então essa foi a nossa simuladinho da Fundação Carlos Chagas, pessoal. Muito bom para quem vai fazer o concurso da Assembleia aí agora, né? Aí em Campo Grande, e também quem vai fazer a prova da IDECAM e também Polícia Civil, cara, porque a gente está pegando informação, isso que é importante. Vamos lá, podemos continuar? Vamos lá para as provinhas da IDECAM, beleza? E aí, quem gostou do nosso simulado da Fundação Carlos Chagas, pegou o aproveitamento e entendeu a ideia, o negócio é esse, tá? Chegou na prova, a gente já tem um objetivo qualquer, acertar a questão com certeza absoluta. Vamos lá? Provinha da IDECAM, pessoal, bem rapidão, vamos fazer isso, tá? Vamos esquematizar isso e acertar as questões, olha só. Analise as seguintes afirmações, tá? Beleza? Com a ferramenta Word 2007. Vamos nessa. Considere as afirmativas sobre a ferramenta do Word 2007. Vou provar para vocês, pessoal, que IDECAM, né, e Fundação Carlos Chagas é muito parecido, cara. Olha só. Word Art, o que é Word Art? Lembra que você fazia um trabalho de biologia, capa, trabalho de biologia no ensino médio, tá? Então, o Word Art é um recurso utilizado para criar um link para uma página da web e clicar em uma imagem, tá? Ao clicar, na verdade, em uma imagem. Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. Olha só. Ele está falando o seguinte.
né, que o WordArt é um recurso usado para criar um link em uma página web ou criar uma imagem. Não, tá errado, tá? Isso não é WordArt, isso é hiperlink. É possível você usar o hiperlink, né, para vincular uma página, um arquivo ou uma imagem qualquer? Falso. E qual que é o atalho de hiperlink mesmo? Ctrl K. Ctrl K é o atalho de inserir hiperlink, não tem nada a ver com o WordArt. Vamos lá? 2. Para selecionar o tipo do papel, A5, por exemplo, eu quero mudar o papel, tá? Deve-se acessar a guia layout da página e no grupo configuração de página. Pessoal, layout da página, layout da página. Layout da página tem o quê? Quem assiste o nosso curso, o que tem layout de página? Retrato, paisagem, mais superior, mais inferior, mais direita, mais esquerda, colunas, tá? Tipo do papel, então layout da página, não é isso? Então, para selecionar o tipo de A5, deve ficar no guia layout de página, certo? No grupo configurações, beleza? Clicar, né, na opção tamanho e selecionar a opção A5, verdadeiro, tá? Então, para mudar o tamanho da página, você vai em layout da página, tá? Verdadeiro, item 2. Legal? E o 3. O tamanho da fonte pode ser alterado na caixa de seleção disponível na guia exibição. Exibição não mexe no tamanho da fonte, tá? Para alterar o guia da fonte, é o guia o quê? Iniciar, é o guia página inicial, não é isso? Guia início, tá? Não tem nada a ver com guia exibição. A guia exibição não formata, então ele não aumenta e nem diminui o tipo da fonte, tá? Qual a resposta aqui? Letra B de bola. Vamos lá. Olha só o exercício 2. Um aluno que utiliza o sistema operacional Windows 7, configuração padrão, realiza a apresentação de um trabalho da faculdade. A ferramenta desse sistema operacional permite a execução de um vídeo no Windows. Pessoal, qual é o programa que abre vídeo no Windows, senhor amado? Quem que é esse cara? O Windows Media Play, tá? É o acessório do Windows, é o cara que já vem na instalação, tá? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui para a Lisiane. Lisiane, né? O grupo, isso aí a gente vê nas turmas, na turma básica, por exemplo. Quando você está no Word, por exemplo, né? E você clica aqui no guia layout da página, você tem um grupo, né? Configuração de página, onde você permite configurar a página. Isso que a gente vê detalhadamente no nosso curso, tá? Então, o guia configurar página tem a opção. Fechou? Tudo bem? Vamos lá, gente. Então, olha só. Exercício 2. Qual é o aplicativo, o acessório que vem no Windows justamente para mexer na parte de vídeo? Como que é esse cara? Windows Media Play, tá? Letra E, nossa resposta. Olha o exercício 3 aqui. No sistema operacional Windows, o gerenciador de tarefas é um recurso que exibe os processos e serviços que estão sendo executados no computador. Por exemplo, se você pressionar Ctrl Alt Del, tá? Ele vai mostrar para você o quê? Né? Todas as configurações. Beleza? Para acessar esse recurso é necessário que sejam pressionados ou Ctrl Shift S, que também dá certo, tá? Uma forma alternativa de acessar esse recurso é, tá? Galera, se eu quero abrir o gerenciador de tarefas do Windows, é muito simples, tá? O que eu posso fazer? Se eu clicar com o botão direito na barra de tarefas, também existe o gerenciador de tarefas. Olha só, deixa eu só colocar uma imagem aqui para vocês visualizarem. Dá uma olhadinha aqui, vou imaginar a tela. Se o usuário clicar com o botão direito, tá, na barra de tarefas, tem uma opção chamada gerenciador de tarefas. Aqui ele mostra todos os processos que estão em execução. Beleza? Então é possível, na verdade, sim, você configurar aqui e mostrar todos os processos que estão em execução, sem problema, tá? Beleza? Ou eu pressiono Ctrl Shift S ou Ctrl Alt Del, não é isso? Beleza. Então vamos lá, pressionar Alt Y, horrível. Pressionar Ctrl Alt Q, horrível. Pressionar Ctrl Alt W, horrível. Clicar com o botão direito na barra de tarefas de gerenciador de recursos. Não é gerenciador de recursos, é gerenciador de tarefas, tá? E a letra E, clicar com o botão direito na barra de tarefas e clicar em iniciar e depois gerenciador de tarefas, nossa resposta a esse item, tá? Beleza? Legal? Esse Alt Y não tem função aqui não, tá? Beleza? Ele não vai ter função nenhuma aqui, beleza? Nesse caso aqui não, né? A gente vai ver onde ele vai ter. Poderia ser o Ctrl Alt Del, né? Que também abre o gerenciador de tarefas, tá, João? Ele abre tudo, na verdade. Tudo bem, gente? Fechou? Mais uma questãozinha, questão boa demais, questãozinha da IDECAM. Vamos lá, questão 4. A ferramenta do Excel 2007, pessoal, foi inserida na célula 1 com a seguinte função, olha só. Ele está somando o máximo de 10 e 30, né? Mais 10 e mais o mínimo de 10 e 30. Vamos lá, pessoal. Quem que é o máximo, 10 ou 30? Vamos lá, me ajuda aí, pessoal. Vamos acordar. Quem que é o máximo, 10 ou 30? 30. Então, a primeira soma é 30. Ponto e vírgula. 10 já está na soma. Tudo bem? Agora, quem que é o mínimo, 11 ou 5? 5. Cara, ficou entrega rapadura. 30 mais 10, 40. Mais 5, 45. Letra C. Por favor, não erre isso na prova, tá, gente?
beleza? Isso é bem estilo IDECAM, provinha 2016 da IDECAM, tá? Então não admito você errar isso na prova, eu não admito. Vamos lá? Exercício 5, continua aqui comigo. Olha só. No sistema operacional Windows, né, o procedimento para alterar o tamanho máximo de armazenamento da lixeira. É possível alterar o tamanho da lixeira? É possível, tá? Clicar com o botão direito no mouse sobre lixeira e em seguida clicar em. Vamos ver na prática isso aqui, tá? Vamos ver como alterar o tamanho máximo da lixeira. Vamos nessa. E aí, provinha da IDECAM mais tranquila, né, gente? Né? Mas tem que acertar. Fazer o quê? Tem que gabaritar. Olha só, a lixeira tá aqui, ó. Cadê a minha lixeira, velho? Tá aqui. Galera, se eu clicar com o botão direito na lixeira, tem a opção propriedades, tá? Aqui em propriedades, nós temos um recurso chamado local da lixeira, né? Onde você pode mudar o tamanho da lixeira, personalizar em megabytes. Lembrando que o tamanho da lixeira hoje é personalizado, é conforme o tamanho do HD. Beleza? Então, olha que bonito isso aqui para acertar a questão. Vamos lá? Então, deve-se clicar com o botão direito no mouse da lixeira e em seguida clicar em. Vamos lá? Propriedades e na caixa tamanho da lixeira. Não é tamanho da lixeira, é local da lixeira. Tá falsa a letra A, tá falsa a letra B, tá falsa a letra C, tá falsa a letra D, porque é propriedades. Eita, só sobrou a letra E, tá? Propriedades, botão direito, propriedades, local da lixeira. Clicar no local que deseja que a lixeira alterada. Clique em tamanho personalizado e na caixa tamanho em mega, digite tamanho armazenado em mega para a lixeira. Para finalizar o processo, deve clicar no botão OK. Cara, isso é uma prova da IDECAM, bicho. Não avalia muito conhecimento não, tá, pessoal? Mas é uma provinha de concurso, fazer o quê? Beleza? Vamos lá, deixa eu perguntar para vocês. Pessoal, como que é o nome dado? Vocês, meus alunos, vamos lá. Como que é o nome dado à interface gráfica do Windows 7? Como que ele chama? A interface gráfica do Windows 7 chama como? Nome disso, gente? Aero, não é isso? Vamos lá, me ajuda aí, pessoal. Interface gráfica dado Aero, né? Como que chama a interface gráfica do Windows 8? E aí? Metro, que é aquela estrutura sensível ao toque, não é isso? Legal, Vanessa. Como que chama a interface gráfica do Windows 10, pessoal? Como é que chama isso? Moderne, não é isso? Então, a interface gráfica do Windows 10 é chamada de Moderne. Beleza? Muito legal. Fechou? Pegou isso? Então, nos sistemas operacionais Linux, são programas responsáveis por promover o funcionamento do computador, realizando a comunicação entre dispositivos de hardware e software. Em relação a esse sistema, é correto afirmar que KDE e GNOME. Caramba! KDE e GNOME é a interface gráfica de quem? Do Linux, tá? Na nossa aula de Linux a gente fez isso bem detalhadamente, né, Andressa? KDE e GNOME é o nome dado a ambiente gráfico, tá, pessoal? Ambiente gráfico do Linux. Isso é muito legal. Fechou? Beleza? Muito maneiro. Exercício 6, letra C, tá? Então, na aula de Linux, a gente vê isso muito bem, tá, pessoal? Existe a interface gráfica do Linux, tem várias. KDE e GNOME são exemplos, tá? No caso do Windows 7 é chamado de Aero, no caso do Windows 8 é chamado de Metro, e no caso do Windows 10 é chamado de Moderne. Vamos lá? Então, olha o exercício 7. Utilizando o navegador Internet Explorer, o procedimento que pode ser utilizado para que o usuário possa abrir uma nova janela, né? Para a realização da navegação, é pressionar as teclas. Pessoal, eu estou no Internet Explorer e eu quero abrir uma nova janela. Novo é novo. Qual que é o atalho de novo? N, News, né? Vai para o inglês. Você só não vai para o inglês aonde? No Office. O Office vai para o português. Para abrir é Ctrl A, tá? Aqui, galera, para abrir, né, o novo, qual seria? Ctrl N, letra D de dado. Tudo bem? Fechou isso? Então, você vai para o inglês em todos os programas, com exceção do Office, tá? Legal? Lá no Office é Ctrl O. Ctrl O de quê? Não sei, Ctrl O. Tudo bem? Vamos lá. Beleza. Galera, o exercício 8 ele é emocionante, tá? E aí, gente, dá um ok. Tá tudo bem? Tranquilo? Tá valendo a pena o nosso sábado de manhã? Essa é a pergunta que deve ser feita para você. Tá valendo a pena fazer parte disso, pessoal? Tá valendo a pena? Isso é massa, tá? Lembrando que a gente tem um aulão, né? Da aula na madrugada toda quarta-feira, né? Essa quarta-feira não teve, tá? Mas nós temos também o nosso querido, né, simulado. Então a gente tem 2 encontros durante a semana, cara. E quem não me adicionou no Instagram tem que ser agora, tá? Adiciona agora. Deodato Neto, galera. Todo dia tem dica, tá? Você estuda sem querer. Vamos lá? Belezinha. Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Exercício 8, né? Observe a planilha e a fórmula apresentada. Galera, ele está fazendo essa fórmula aqui. Essa aqui é uma fórmula de condição, tá? E essa fórmula de condição é bem simples. Não tem segredo não. Deixa eu só até aumentar aqui para vocês, ó. Vamos inchar ela aqui.
Olha só, galera. Se G2 for maior ou igual a 7, aprovado. Tudo bem? Agora, quem é G2, né? G2 é o cara que vai ter a média aqui, ó. Beleza? Legal? Vai ter a média. Então, só que para isso você tem que fazer, né, muita coisa. Beleza? Olha só. Calcule o total e a média. Pessoal, você tem que calcular o total e a média. Cara, você calcula o total, depois você faz a média. Isso vai dar um trabalho enorme, né? Beleza? Vai dar um trabalho com certeza enorme. Você vai ter que fazer o total e a média. Beleza? Eu vou fazer o seguinte para vocês, tá? Para calcular o total, quem fez esse simulado aí, pessoal, e achou o total e a média? E aí? Você fez, Vanessa? Então, vou lá, você calculou o total? Você tem aí esses dados? Ou você só fez só na hora? Só as duas primeiras? Então tá lá, vamos calcular o total. Pessoal, vocês, me ajuda, para vocês participarem, tá? Para vocês fazerem isso na hora da prova. Calcula o total e a média. O que é o total? É o total, 10 mais 6, mais 8 e mais 8, o total. Aí depois você vai pegar, somar isso aqui, fazer o total e dividir por 4, tá? Vamos lá, aqui deu o quê? O total deu 22, é isso, Vanessa? Legal. E qual foi a média? A média deu 8? Não, pera aí, não deu 22 o total, não. O total aqui, gente, deu o quê? O total aqui deu o quê? Deu 38, né? Vamos lá, o total deu 38. Beleza? E qual foi a média? João? Você vai somar o 38 e dividir por 4, só isso. Vamos lá, gente, vamos lá, participa aí, acordados. Pessoal, deu 32 ou 38? Cara, tá difícil somar aí. Vou fazer então, hein, pessoal. Olha só, deu 32. E a média deu o quê? Deu 8. Legal. Agora vamos lá. O aluno B, qual que foi o total disso aqui? 7, 7, 14, mais 5, 19, mais 9, deu quanto? Vamos lá, gente, participa. 28. E quanto que dá 28 dividido por 4? 7. Beleza, tá? Massa. Qual foi o total do aluno C? 20. Aluno C deu 20. E qual é a média disso? 5. Dividido por 4, 5. Legal. Qual foi a média do aluno D, pessoal? 34? Massa. E qual é a média? 34 dividido por 4 dá o quê? 8,5. Vamos lá. Aluno E. 27, massa. 27 dividido por 6,75, tá? Olha só, galera. Agora eu tenho as médias. Fácil. E agora eu vou usar esta fórmula aqui para saber o que vai ter em cada situação. Então, olha só. Se o G2, lembrando que ele vai fazer o cálculo G2. Se esse G2 aqui, ó, né? Eu vou clicar aqui. Se esse G2 for maior ou igual a 7, aprovado. Caso contrário, ele faz uma outra fórmula, tá? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai ver quem desses caras, depois ele vai copiar essa fórmula para todos, né? Galera, quem desses caras aqui é igual ou maior a 7? Né? H2 vai ser aprovado ou não vai ser? Sim, porque é igual, é 8, 8 é aprovado, tá? Vamos lá. 7 é aprovado também? Aprovado. 5 não, 5 eu vou dar uma olhadinha. 6,5 aprovado? 6,5 aprovado. Então, aqui 5 não é aprovado. 8,5 aprovado? 8,5 aprovado, tá? 6,7 não. Então, eu já achei resultado de 3, só falta 2, cara. Agora, olha só, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Aqui essa nota de G4 foi 5, tá? Me ajuda aqui. 5 é maior ou igual a 7? Sim ou não? 5 é maior ou igual a 7? Não. 5, pessoal, é maior ou igual a 6? 5 é maior ou igual a 6? Não. Então, o que aconteceu com 5? 5 é reprovado, tá? Reprovado. Olha aqui, ó. Acabou. Tudo bem? Pegou isso? Então, você vai lendo até achar a resposta. Agora, vamos lá. 6,75. 6. 6 é maior ou igual a 7? Não. 6 é maior ou igual a 6? Sim. Então, o 6 está de recuperação, tá? 6 é recuperação.
Então vamos lá. O primeiro é aprovado, beleza. O segundo é aprovado, beleza. O terceiro é reprovado, beleza. O quarto é aprovado, beleza. E o quinto é aprovado, tá? Recuperação, desculpe. Então qual ficou a nossa resposta? Letra A. Cara, que questão boa. Por incrível que pareça, a IDECAM fez uma questão boa. Pegou isso? Tudo bem? Letra A, a nossa resposta. Promete que vai fazer isso sozinho depois, né? Que bom que você promete isso. Vamos lá, continua aqui comigo. Vamos lá, exercício 9. No exercício 9, ele falou o seguinte, pessoal. No Internet Explorer 8, inclui maneiras mais rápidas de acessar informações. Deixa eu só colocar aqui menor isso aqui. Internet Explorer, que é o browser, né, inclui maneiras mais rápidas de acessar informações e algumas ferramentas bem interessantes. Permite acessar facilmente, né? Facilmente as informações das partes específicas de uma página web. Galera, sabia que hoje em dia tem web slices? Já ouviram falar nisso? O que é web slices? É uma forma de você acessar mais facilmente coisa que tem dentro, né, da sua página, tá? Olha só, permite acessar mais facilmente informações de partes específicas de uma página da web. Para se verificar frequentemente e-mails, ações ou leilões online, deve-se usar o recurso o quê? Web Slices, tá? Esse recurso aqui tá bombando em prova, tá, pessoal? Para monitorar alterações da página. O Web Slice é o cara que consegue monitorar o que foi alterado recentemente na página, tá? O que foi alterado de forma mais... por exemplo, da última vez que você acessou, existe um recurso chamado de Web Slices. Esse cara permite mostrar para você o que foi alterado recentemente. Não confunde com um tipo de feeds, tá? O feeds, ele te dá uma notícia. O feeds, na verdade, ele te informa que foi alterado. E o Web Slice, na verdade, ele mostra para você ali o que foi alterado recentemente. Beleza? E o exercício 10, não zere, por favor, tá? O recurso que estuda, não, os cookies não, Andressa. Os cookies são arquivos de texto que visualizam as preferências de acesso do usuário, tá? Preferências de acesso. Tudo bem? Vamos lá. O recurso que estuda os princípios de técnicas pelas quais a informação pode ser transformada de uma forma original em uma forma ilegível. Isso é o que, pessoal? Criptografia, tá? Codificação transforma as informações no estado o quê? Ilegível. Muito legal. Beleza? Então essa foi a nossa provinha da IDECAM, cara. Prova da IDECAM, provinha nova, tá? Provinha 2016. A gente vai pegando isso com calma. Vamos lá? Vamos partir para a CESP? Tá tudo bem? Dá um ok aí para ver quem tá gostando da nossa super aula. Quem está assistindo nossa aula pela primeira vez? Primeira vez, Isiane? Sério? O 10 é criptografia, Andressa, né? Criptografia, você vai transformar uma informação legível em uma forma ilegível. Isso é codificação. Beleza? Não, vai ficar disponível no Periscope não, mas vai estar disponível no canal do YouTube, tá? Professor Deodato Neto TV, tá? Rodrigo, não sei, né, cara? Aí no estado é meio complicado, né? Estado é foda, Campo Grande é foda. Vamos lá. Galera, olha só, dá uma olhadinha aqui, exercício 1. A barra de endereço de um navegador. Pessoal, a barra de endereço de um navegador é onde você coloca www.professordeodatoneto.com.br, tá? Beleza? Então, a barra de endereço permite tanto navegar pela estrutura de diretórios, quanto acessar o web ou outros serviços da internet, tais como o FTP. Galera, é possível lá na barra de endereço do navegador, você usar o FTP para fazer a transferência de arquivos? É possível, tá? Verdadeiro esse item. Beleza? Então, hoje, a barra de endereço é o local que você digita o endereço URL, mas lá na barra de endereço tem o HTTP, que acessa as páginas, tem o FTP, que pode fazer a transferência de arquivos, tá? Então, verdadeiro item 1. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Maneirinho demais. Questão número 1. 2. No Windows, não é necessário utilizar assinatura digital. Fique esperto, eu não estou entendendo a pergunta até agora, tá? Isso pode ser também feito pelo Windows Explorer, né, Rodrigo? Também pode. Então, no Windows, não é necessário utilizar assinatura digital, pois todos os aplicativos, principalmente os navegadores web, utilizam essa tecnologia de maneira automática e transparente ao usuário. Horroroso, tá? Galera, muito falso, porque a assinatura digital, cara, tem que ser uma coisa muito bem configurada. Isso não é padrão do sistema operacional, não, tá? Só o fato de ter o sistema operacional quer dizer que eu tenho assinatura digital? Claro que não. Você tem que procurar um cartório, tem que pagar por isso, tem que registrar ação, tá? Então, é um trabalho muito complexo isso, né? Falso, item 2. Ele está falando que isso é nativo dos navegadores. Falso, item 2, tá? Beleza, na aula de segurança da informação a gente fez isso bem. Olha só. 3.
O destinatário de uma mensagem assinada, pessoal, cuidado, que no caso da assinatura digital, a chave privada assina, isso aqui não é criptografia não, isso aqui é outra coisa, tá? Por exemplo, você tem uma chave privada que é utilizada para assinar a mensagem, a chave privada assina. E quem prova se essa assinatura é válida ou não? A chave pública, tá? Então, no caso de assinatura digital, a chave privada assina e a pública faz o quê? Prova, beleza? Então, olha só. O destinatário de uma mensagem assinada utiliza a chave pública do remetente para garantir que essa mensagem tenha sido enviada pelo próprio remetente. Verdadeiro esse item, tá? É assimétrica, tá? Só que veja bem, isso aqui não é sigilo. A assinatura digital teve origem na criptografia assimétrica, que tem chave pública e privada. Nesse caso aqui não é criptografia, então não é sigilo. Então quem assina é a privada e quem prova é a pública, tá? Então verdadeiro item 3. Beleza? Então a chave privada assina e a pública prova. Fechou? Bem estilo provinha CESP isso, né? Olha o exercício 4, pessoal. A opção salvar como, disponível no menu das opções do Office, tipo salvar como do Word, né? Permite que o usuário salve o documento correntemente aberto com outro nome. É possível salvar com outro nome? Sim. Quando eu salvar como, eu salvo com outro nome. Beleza? Nesse caso, não, Lisiana, a questão ficou certa, a gente acabou de fazer aqui, olha só. A chave privada assina e a pública prova. Vamos ler de novo? Vamos lá, olha só. O destinatário de uma mensagem assinada utiliza a chave pública do remetente para garantir se essa mensagem tenha sido enviada pelo próprio remetente, certo? A chave privada assina e a pública prova, é uma prova, tá? Verdadeiro item 3. Vamos lá, galera. Salvar como, tá? Quando você salva como, você pode salvar um arquivo com outro nome? Pode, beleza? Então, olha só, a opção salvar como, disponível no menu, permite que o usuário salve o documento correntemente aberto com outro nome. Nesse caso, a versão antiga do documento é apagada e uma nova versão permanece armazenada no computador. Horroroso, tá? Quando você salva como, você cria um outro arquivo, é ou não é verdade? Quando você salva como, você cria um outro arquivo, tá? Falso esse item, tá? 5, vamos nessa. O Windows oferece um conjunto de acessórios disponível para a instalação do pacote do Office, né? Peraí, o Windows e Office, acessório, galera, Office é um acessório do Windows? E aí, sim ou não? Não, o Office não vem na instalação, tá? Olha só, o Office não é um acessório do Windows. Calculadora, bloco de notas, WordPad e Paint não vem no Office, tá? No pacote Office, questão horrorosa. Beleza? Vamos lá, pessoal. 6, o que é phishing? Me ajuda aí. Phishing são técnicas, né? Que induz você a revelar informação importante. Tipo assim, você recebe e-mail para recadastrar a sua conta, para achar o seu peso ideal, e você preenche essas informações. Então ele falou que phishing é uma técnica usada para induzir usuários de computador a revelar informações pessoais ou financeiras, como uma senha de conta bancária. Verdadeiro. O phishing como cavalo de Troia já fica desconfiado. O phishing como cavalo de Troia. Pessoal, o phishing não é um cavalo de Troia. Phishing não é uma invasão, tá? Phishing é uma técnica que induz você a revelar informação importante e não uma invasão. Cara, essa questão tá horrorosa. Falso item 6, tá? Olha o 7. Beleza? Qualquer dúvida a gente para aí, tá, galerinha? A proteção contra adware e spyware, que independe da ação do usuário, é tratada por diversos mecanismos do Windows Vista, de modo a prevenir contra o baixo desempenho do computador. Galera do céu. Se eu peguei um adware, se eu peguei um spyware, 99% das coisas, né? Não, o phishing não é vírus e nem invasão. Phishing é uma técnica, Lisiane, que induz você a revelar informação importante, tá? Não é vírus e nem invasão, beleza? Phishing induz você a revelar. Você está lá, abre uma janela, coloca o seu peso ideal. Aí você preenche o nome, endereço, nome do pai, nome da mãe, tudo bem? Fechou. Galera, olha só. Mas veja bem, quando o meu computador tem adware, que são aquelas propagandas, aquelas pragas virtuais, isso é culpa de quem? 99,99999% dos casos. Isso é culpa de quem? Do usuário, tudo bem? Isso é culpa do usuário, né? Com certeza é culpa do usuário. Então, olha só que maneira isso aqui para as provinhas de concurso, pessoal. Quando ele fala que a prevenção contra programas, né, adware e spyware, que independe da ação do usuário, isso está o quê? Horrível, tá? Isso depende da ação do usuário? Claro que depende da ação do usuário, tá? Tá falso esse item 7. Deixa eu
colocar para carregar esse trem aqui. Beleza, vamos lá. Olha o item 8, pessoal. No Windows XP, ou 7, ou 8, ou 10, a opção fazer logoff. O que é fazer logoff? É você encerrar o usuário anterior e entrar na nova conta, tá? Encontrado no menu iniciar, faz com que o usuário utilizado correntemente no computador saia do sistema operacional. Nesse caso, a máquina será automaticamente reiniciada. Cuidado. Nem fazer logoff, nem trocar de usuário. Qual a diferença entre trocar de usuário e fazer logoff, pessoal? Trocar de usuário passa para outra conta, mantendo o que o usuário atual está fazendo em execução. Beleza? E fazer logoff encerra a conta. Mas cuidado, nem fazer logoff, nem trocar de usuário, nenhuma das duas opções desliga ou reinicia o computador, tá? Tá falso o item 8. Beleza? Legal, exercício 10. Na página mostrada no Internet Explorer, o botão Intranet oferece acesso a uma área restrita, apenas aos usuários cadastrados. Para isso, emprega-se protocolos, né, diferentes do TCP/IP, senhor amado. TCP/IP é um único conjunto de protocolos que faz a internet funcionar. Sempre que a banca falar, galerinha, que existe um protocolo da família, né, TCP/IP que não está vinculado à internet, está sempre errado, tá? A internet tem uma obrigação, um conjunto de regras chamado de transporte de endereço. TCP/IP, horroroso esse item, tudo bem? Falso esse item também. Maneiro, gente? Alguma dúvida nisso? Fechou? Tranquilo? E agora nós temos o exercício 10 aqui, olha só. Falso esse item, né? 7 está errado, Lisiane. Você não tá acompanhando aqui, menina? Olha só. Adware e spyware, isso aqui são pragas virtuais, que depende da ação do usuário. Tudo bem? Ah, beleza. Então depende da ação do usuário, tá? Então ele fala que independe da ação do usuário. Aí não tem jeito. Fechou? Tudo bem, Lisiane? Vamos lá? Olha o 10 aqui. O endereço de e-mail. Comenta sim, João, a 9. Deixa eu perguntar para você, João. Para acessar a internet, João, obrigatoriamente a gente precisa de uma família de protocolos chamada de TCP/IP. Obrigatoriamente, tá? O que é o TCP/IP? É um conjunto de regras que fazem a internet funcionar. Transporte de endereço. Não é nem padrão, tá, João? Porque se fosse padrão, quer dizer que teria outro, né? É uma obrigação mesmo, tá? Então, olha só. Na página padrão, mostrada no Internet Explorer, o botão Intranet oferece acesso a uma área restrita apenas aos usuários cadastrados. Para isso, utilizam protocolos diferentes do TCP/IP. Galera, se a internet utiliza TCP/IP, a intranet também, beleza? Obrigatoriamente. Não existe nada diferente disso. Pegou isso, Joãozão? Fechou? Então tá falso o exercício 9. Vamos lá? E o endereço de e-mail deve ser composto obrigatoriamente pela seguinte sequência de ações. Nome do usuário, caractere arroba, sim. Nome do país, senhor amado, nome do país. Horroroso esse item, tá? Muito horrível esse item, tá? Nome do país viajou, beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês no nosso aulão, no nosso simulado, que foi quinta-feira, tá? Sabe quantos downloads teve no nosso simulado, pessoal? 3.600 downloads, cara. Junto com o e-mail que eu mandei para alguns que não conseguiram, tá? Beleza? Foi muito legal, beleza? E olha só, para quem, né, está aí, eu tenho já um desconto, né, no site para vocês. É só você entrar no site e escolher qualquer curso, tá? Você pode escolher qualquer curso. E nesse site, pessoal, você já tem um desconto com esse link ali, tá? Se você precisar colocar esse link aqui, você vai ter um desconto, tá? É só entrar no site e o desconto é aulão 20, tá? O que é aulão 20? Aulão 20 é o desconto que está disponível para vocês aí em qualquer curso que você possa vir comprar em nosso site. Beleza? Legal? Então vou colocar aqui, ó, qual que é o código? O código é aulão 20, tá, pessoal? Aulão 20, qualquer curso. Beleza? Então olha só, já nosso projeto, me adiciona agora aí no Instagram, tá? O nosso único objetivo, pessoal, é acertar as questões, tá? Aulão 20, beleza? Então o nosso projeto está pronto, beleza? Aulão 20, né? Nós temos aqui esse aulão, que esse é o código para você fazer a compra, você vai usar esse código que tem um desconto legal, tá? Beleza? Outra coisa importante, pessoal, muito importante, tá? Eu tô com a apostila, né? A apostila teórica impressa. Quem é de Brasília, tá? Já pode me procurar e comprar essa apostila teórica completa, tá? Tá R$40. Quem quiser é só me procurar, beleza? Tô aí nos cursos, é só me entrar em contato comigo. Tá? E olha só, eu estou nas turmas presenciais aqui em Águas Claras, né? Estou em presencial aqui também no plano piloto. Estou na curso presencial, vou estar em Campo Grande para um aulão de véspera, tá, Vanessa? Tá? O aulão de véspera, a prova da Assembleia está que dia mesmo, Vanessa?
todo o conteúdo programático, todo o conteúdo programático de todos os concursos, tá? 25 de setembro, né? Eu vou fazer um aulão de véspera aí, vou dar um jeito de fazer um aulão. Vou ver se eu vou entre o dia 7, 8, 9, 10 aí, fazer esse aulão, tá? Beleza? Vou ter também um curso direcionado para o IDECAN. Lá no site, Elisiane, tem um curso direcionado para o IDECAN, só de exercícios. Compra ele lá, tá? Tá R$58. Com esse desconto aí, você vai pagar R$30 no curso, Elisiane, tá? Entra agora e já entra, beleza? Esse aulão vai ficar disponível para vocês, pessoal, no canal do YouTube, tá? Já vou deixar disponível lá para vocês, beleza? Legal. Gente, muito obrigado pela participação, tá? De vocês, de sempre, tá? Esse desconto vai ficar disponível aí 3 dias, tá? Pra vocês, tá? Beleza? Ô, Theo, eu não tenho o gabarito aqui, mas você pode ver no aulão, tá? Vai ficar disponível, você acessa de novo ele, tá? Aí tá, vai ficar disponível, você acessa aí a aula pra ver o gabarito. Fechou? Beleza? Toda quarta-feira, meia-noite, tem aulão da madrugada, pessoal. Se não tiver, eu deixo bem antecedência um recado, tá? A gente faz. Muito obrigado. Me adiciona agora no Instagram, Deodato Neto, né? No canal do YouTube, Professor Deodato Neto TV, beleza? E no Facebook, Deodato Neto. Fechou? Legal? A 10 tá errada, tá? Nome do país tá errado, tá? Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, tá? Beleza? Um prazer de verdade. É sempre muito legal participar da história de vocês e dos diversos aprovados que tem no Brasil inteiro, tá? Obrigado, fiquem com Deus, tamo junto. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Tem o telefone do WhatsApp também para tirar as dúvidas, 067 99217 6565, tá? Valeu, obrigado, boa semana, bom final de semana e sorte pro Brasil hoje também, né? Nas Olimpíadas. Vamos ganhar esse ouro aí, tá? Valeu, gente! Vou fazer um aulão também. Vou fazer um aulão aqui em Brasília, o Aula Bar, tá, João? E vai ter vários aulões também, eu vou avisando vocês. Obrigado, Professor Deodato Neto TV, tá? Valeu, gente. Tamo junto. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Mais alguma dúvida? Posso fechar aqui? Valeu. Beijão pra todo mundo. Fui!